Alô, pessoal do sexto ano, professor Estilace. Vamos lá, vamos aqui para a atividade 3, que é da aula 3, né? O material que eu passei para vocês, essas questões aqui, né? Eu passei essas questões para vocês, para poder, aqui, pra vocês poderem responder, né? Primeira atividade, a 3, depois nós vamos ver a 4, né? Na atividade 3, níveis de organização do corpo humano. Então nós vamos aqui explicar cada uma dessas perguntas que eu fiz, que vocês receberam o material para poder fazer em casa, lembrando que sempre fazer todas as atividades no caderno, tá? Porque depois, quando a gente voltar para a escola, eu vou dar uma olhada geral e fazer essa avaliação por lá. Então, espero essas atividades lá. Então, vamos começar. Vamos entender primeiro os níveis de organização do corpo humano. Então, o nosso corpo humano ele é dividido em várias partes. Temos aqui, né, representando um garoto, né, o corpo humano, e nós temos que o nosso corpo ele é dividido em várias partes até chegar ao organismo. O que é o organismo? A gente considera o corpo humano inteiro. Então, nós temos primeiro uma célula. Tá? Depois nós vamos ver com mais detalhe, mas está aqui a célula, é a unidade estrutural dos seres vivos. Ela é a primeira parte viva, né? É a menor parte viva de um ser vivo. No caso aqui nós estamos falando do ser humano. Nós temos seres que são formados por somente uma célula, tá? Mas no nosso caso não, nós somos pluricelulares, nós temos milhares e milhões de células. Tá? Depois aqui, essa célula se juntando, nós temos várias células que se juntam e formam um tecido. Então, o que é o tecido? O tecido é o conjunto de células, que elas vão estar integradas e vai ter uma função, certo? No caso aqui, nós temos um tecido epitelial. Esse tecido epitelial está ligado à nossa pele. Então, nós temos milhares de células formando a nossa pele. Depois, esse tecido pode se juntar e formar um órgão. No caso aqui nós temos o pâncreas, tá? Que está ligado ao sistema digestório. Então nós temos aqui um órgão. Então nós temos que uma célula junto com outras células iguais a elas vão formar um tecido. E esses tecidos, vários tecidos diferentes, vão formar um órgão. No caso aqui o pâncreas. E vários órgãos vão formar, como nós temos aqui no caso, um sistema, que é o sistema digestório, que é o que? Um conjunto de órgãos que faz o sistema funcionar. E os vários sistemas que nós temos vai formar o organismo, que é o corpo humano. Certo? Então vamos ver lá em cima, ó, tem essa apresentação bem certinha, né? Tá aqui várias células vão formar os tecidos vão formar os órgãos, e os órgãos vão formar os sistemas, e todos esses sistemas formam um organismo vivo, certo? Vamos lá. Continuando, como eu disse, nós temos milhões de células, e nós temos aqui alguns seres formados por somente uma célula. Opa! Uma célula, tá? Nós temos aqui uma bactéria, é um ser unicelular, o próprio nome fala, unicelular, única célula, unicelular, uma célula só. Então aqui nós temos uma bactéria, nós temos aqui um protozoário chamado paramécio, tá? E nós temos aqui uma ameba. Todos eles são 3 seres vivos diferentes e cada um é formado por somente uma célula, certo? Agora, nós temos os seres pluricelulares. Eu já dei exemplo, o ser humano, né? Mas nós temos vários outros que são formados por mais de uma célula. O próprio nome fala pluricelular. Pluricelular, plural, vários. Vários o quê? Vários componentes da célula, quer dizer, várias células. Então nós temos aqui uma alga, nós temos um fungo, né, um cogumelo, nós temos uma samambaia, nós temos uma
uma flor de uma planta, nós temos uma lula, nós temos um tigre, nós temos um peixe, né? Nós temos uma árvore e uma ave. Então, cada um desses aqui são formados por milhões de células. Por isso que são seres pluricelulares. Enquanto que esses três, a bactéria, o paramécio e a ameba, e existem vários outros seres, né, formados por somente uma célula, são os unicelulares. Tudo bem? Unicelulares, formados por somente uma célula. Pluricelulares, formados por várias células, como esses exemplos, e vários outros que a gente conhece, vários outros seres vivos. Tá? Aqui nós temos um esquema bem geral de uma célula. Ela está cortada, né? Ela tem diferentes formatos, que nós vamos ver depois. Você está vendo aqui, ó, são várias células juntas. Eu peguei, tirei uma delas, cortei para você poder ver dentro. Por quê? Para entender que a célula ela é formada por algumas estruturas principais. Primeira é a membrana plasmática. A célula animal ela tem uma membrana plasmática que protege a célula toda. E dentro da célula tem o citoplasma, que é tipo de um líquido. Né? Ele tem mais ou menos como se fosse a consistência da clara de um ovo. Tá? Bem mole, não é líquido. Né? Ele é como a clara, ele é pastoso. Né? Mais ou menos daquela estrutura. E nesse citoplasma ficam quem? As organelas citoplasmáticas, que é que fazem a célula funcionar. Tá vendo? Aqui tem um corte mostrando como é a membrana. Lembrando que essa membrana ela envolve tudo aqui. Eu fiz um corte para você poder ver como é que é dentro. E aqui nós temos o núcleo, que é onde tem todas as informações do que a célula vai fazer. Certo? Então essa aqui é uma representação de uma célula animal. Outro tipo de célula é a célula vegetal. Ela é parecida, mas tem suas características próprias. Então, tá vendo? Várias células juntas aqui. Eu tirei uma delas para mostrar para vocês. E como eu fiz com a célula animal, eu também está recortada para eu poder ver dentro. Então, ela tem membrana plasmática? Tem. Tá vendo? Ela tem uma membrana plasmática aqui. Mas uma característica da célula vegetal é que ela tem uma outra membrana por cima. Tá vendo? Essa membrana se chama parede celular. E isso é característica da célula animal. Então, repare, eu tenho aqui uma membrana plasmática, e ainda sobre ela a parede celular, revestindo toda ela. Então, ela tem também o núcleo, e também tem organelas citoplasmáticas. Mas uma coisa importante para saber é que outra característica importante da célula vegetal, além da parede celular, é a presença dessa organela que faz a fotossíntese. Ela é chamada de cloroplasto. Então, quando a planta faz a fotossíntese, ou seja, produz o próprio alimento dela, ela utiliza essa organela, o cloroplasto, que é quem faz esse processo de fotossíntese, ou seja, a produção do alimento para a planta. Ok? Então, lá. Então, essa é a diferença da célula animal e vegetal. Reparando que aqui, no caso, eu peguei duas células de seres que não são unicelulares, eles são pluricelulares. Porque assim como você viu antes, ó, eu tirei de várias células uma célula para te mostrar. E isso também acontece com a célula vegetal. Eu tirei aqui de várias células, eu tirei uma. E quando eu tenho essas células reunidas, várias células reunidas, nós vamos ter o quê? Um tecido. Então vamos lá. Como nós já vimos antes, certo? Mas antes de ver isso, eu queria mostrar para vocês que existem diferentes tipos de célula. Por exemplo, no sangue. Nós temos aqui 3 tipos de células do sangue, mas existem vários outros tipos. Nós temos células da superfície da pele, célula óssea. Como assim? Célula no osso, sim. Quando uma pessoa quebra uma perna, tem uma fratura ou tem um osso trincado, ele tem que se regenerar. E quem faz a regeneração é a célula óssea.
ela vai refazer um osso novo, uma parte nova daquela que foi danificada. Células epiteliais, que estão meio que na superfície, né? Essas células epiteliais tem na parede do estômago, né, do intestino. Neurônios são as células nervosas, que elas estão no cérebro, estão nos nervos. E nós temos 3 tipos de células musculares. As cardíacas, que está no coração, o próprio nome fala, as musculares, esqueléticas, que estão ligadas à movimentação, ligadas aos ossos, né, ao esqueleto, e o músculo liso, que geralmente são é, como no pulmão, que a gente não controla, né? O esquelético a gente controla, você quer mexer o braço, a perna, você usa as células musculares esqueléticas. A gente agora o pulmão, você respira, você não controla a respiração, você não controla o estômago, e aí nós temos lá a musculatura lisa, certo? Agora, como eu disse, várias células, cada uma daquelas células juntas vão formar tecidos. Nós temos aqui alguns uns tipos básicos do corpo humano, né? Por exemplo, a epiderme, que é a pele, né? A pele ela tem a epiderme, que é a parte mais externa da pele humana, é o tecido epitelial. Embaixo da epiderme, dessa pele mais superficial, nós temos a derme, que é uma camada abaixo da epiderme, e ela é formada por tecido conjuntivo. Temos também o tecido adiposo, que é gorduroso, ele fica ainda mais abaixo ele fica abaixo da derme. Também é um tipo de tecido conjuntivo. Então a nossa pele, só a nossa pele tem 3 camadas, ó: epiderme, derme e o tecido adiposo que está embaixo da derme. Os músculos, que vão produzir movimento, são constituídos de grande parte do tecido muscular, nós vimos que temos 3 tipos. Os ossos, também nós temos um tipo de células que formam tecido. O sangue, tem o tecido conjuntivo também. E as partes moles das orelhas, por exemplo, e do nariz, é formado pela cartilagem, que também é outro tipo de tecido conjuntivo. E o cérebro, que é o tecido nervoso. Então, repara, várias células formando diferentes tipos de tecidos. E nós vimos que existem diferentes tipos de célula. Agora, esses tecidos juntos vão formar quem? Os órgãos. Que órgãos? Nós temos aqui a tireoide, o timo, que são glândulas. O tireoide fica aqui na região do pescoço, o timo é mais para baixo. Nós temos aqui o fígado, está ligado ao sistema digestório, o estômago também, o pâncreas também, o intestino também, os pulmões. São órgãos. Então, todos esses órgãos são formados por tecidos. Os tecidos formam órgãos. Os pulmões ligados ao sistema respiratório, o rim ligado ao sistema excretor, assim como nós temos um rim aqui, mas nós temos os 2 rins aqui e aqui a bexiga. E o sistema reprodutor, seja ele o masculino ou o feminino. Então nós temos aqui uma boa parte do corpo humano com seus diferentes órgãos, todos eles formados por tecidos, e esses tecidos formados por diferentes tipos de célula. Lembrando que o órgão também pode ter diferentes tipos de tecidos também, tá? Pelo fato de ter também diferentes tipos de célula. E, por último, os sistemas. Então eu tenho aqui uma representação bem legal mostrando os diferentes tipos de sistemas. O sistema cardiovascular, que aqui está representado de forma simples, ele tem muito mais artérias e veias pelo corpo, é só para você entender. Tá? Então aqui a circulação do sangue, o respiratório, responsável pela nossa respiração, a entrada do oxigênio no corpo, o digestório ligado à nossa alimentação, o nervoso está no corpo inteiro. Se você pisa num cigarro aceso, você sente ele queimar teu pé. Como é que você sente? Essa informação aqui do pé chega até o cérebro, mandando você levantar o pé para tirar o pé de cima do cigarro aceso. E é legal porque aí ele entra em parceria com o sistema muscular, que é quem faz tua perna levantar e tirar de cima do cigarro aceso. O sistema endócrino, que são glândulas que produzem hormônios que distribuem para todo o corpo para poder funcionar. O sistema excretor, responsável pela produção de urina. Aqui também o sistema urinário,
né? Na verdade, os dois estão juntos aqui, tá? O esquelético, os ossos, né? Que também tem, é um sistema, então também tem o células formando tecidos, tecidos formando órgãos e os órgãos formando o esqueleto. E aqui o sistema muscular, o sistema imunológico e o linfático, eles têm uma certa relação que está ligada à proteção do corpo, tá? A imunidade do nosso corpo, certo? Então, exemplificando aqui, ó. Agora nós temos um sistema digestório aqui, tá? Começando pela boca, descendo aqui o esôfago, aqui nós temos o fígado, a vesícula biliar, que eu operei em fevereiro, tirei minha vesícula biliar, que ela estava com pedra na vesícula, podia ser perigoso para mim, eu tive que extrair. Nós temos aqui o estômago, aqui atrás é amarelinho, o pâncreas, nós temos o intestino. Depois do estômago ele vem para o intestino delgado, e do delgado ele vem para o intestino grosso, até que finalmente saem as fezes. Tá? Então nós temos o organismo é formado por sistemas. Por exemplo, o digestório que eu acabei de falar. Pega um órgão, o sistema é formado por órgãos. Está aqui, estômago. Esse estômago é formado por tecidos, no caso o tecido muscular do estômago. E esse estômago é formado por milhares de células. Esse tecido é formado por milhares de células. Então, células formam tecidos, tecidos formam órgãos, órgãos formam sistemas. E tudo isso, todos aqueles sistemas que nós vimos no slide anterior, formam o organismo humano. Tá? Então, vamos fazer uma revisãozinha bem rápida aqui. O organismo humano é constituído por células, certo? Por células. E o organismo, a célula é a menor estrutura, mas vamos começar da maior para menor. O organismo humano é constituído por sistemas, por exemplo, digestório. Esses sistemas são formados por órgãos, como exemplo, o estômago. E esses órgãos são formados por tecidos. Esses tecidos ele tem aqui 4 tipos: epitelial, ligado à parte superficial, né? O conjuntivo, que é mais abaixo, o muscular, que nós vimos 3 tipos, né? O liso, o cardíaco, o esquelético, e o sistema nervoso. Então existe uma interação entre todos esses sistemas, né? Voltando naquele esquema lá, apesar da gente estar representado aqui separadamente, todos eles funcionam junto e ao mesmo tempo. Se um falha, se um tem algum problema, isso pode acarretar em problemas para o organismo vivo, certo? Opa, estou indo para trás. Tudo bem, deu para entender então? Revendo. O bom é que aqui vocês podem ver isso quantas vezes vocês quiserem, se tiver alguma dúvida. Então nós vimos então os níveis de organização do corpo, o que é uma célula, como são seres unicelulares, dando exemplo, a estrutura básica de uma célula animal, a célula vegetal também é estrutura básica, os diferentes formatos das células, o que são os tecidos, órgãos e sistemas, né? E isso pode dar exemplo de cada um, pelo que eu apresentei, e como que é a integração entre eles. Então eu coloquei lá no Google Class, né, aquele site da prefeitura que vocês estão acessando. Se não estão acessando, não tem problema, eu vou tentar aqui colocar para vocês embaixo desse vídeo. Você pode baixar o material de apoio que eu enviei no Google Class, mas vou deixar disponível aqui também para vocês poderem responder essas questões no caderno para quando a gente voltar para a escola. Tá bom? Então, na próxima semana eu vou falar da atividade 4, que são os ossos e músculos, esses aqui ligados ao sistema esquelético e ao sistema muscular, para ver como é que eles trabalham juntos. Tá bom? Então é isso, gente. Um abraço para vocês e bom trabalho.